Saudações oceânicas, galera. Aqui, diretamente do Estúdio Soul, para a TV Beat Show, com Fábio Franklin, Mahalo Poke, com um dos fundadores dessa marca que vem fazendo um maior sucesso aqui no estado do Ceará, no Nordeste e agora no Brasil, né? São heróis pra gente, né? Porque vocês carregam aí a essência surf, né? Do beat style, de inovação, de fazer história, bem feito, né? Como é que a gente chegou até aqui, que é uma história legal, uma história de perseverança, é uma história de bastante luta, que às vezes quando a galera vê a coisa pronta, já vê a gente com um restaurante no shopping, aqui na Aldeota, não imagina o trabalho que teve, a luta que foi pra gente construir o que existe hoje, né? Peixe cru, unido com o costume da ilha havaiana de comer as coisas numa cumbuca ali, numa tigela, acabou originando o poke, que é exatamente uma mistura da comida oriental com a ocidental ali. E os aminoácidos essenciais estão no pescado, estão no peixe. Essa dieta que, além de super saborosa, é super nutritiva, Exatamente. né? Não sabe que foi um food truck, um sonho de dois malucos aí. De dois malucos, cara, que tiveram a ideia de abrir um food truck ali, de uma comida que nunca o pessoal não sabia o que era, né? O que é Hawaiian Food, né? O que é a comida havaiana? O que é poke? O que é poke, né? A gente, e quando a gente assinou com o Arthur foi porque... Cara, eu acho que é importante você crescer, é importante você ter um sucesso ali no que você tá fazendo, mas mais importante ainda é você levar outras pessoas com você. Atletas, hoje a gente tem 12 na verdade. Exatamente, quantos, né, equipe Mahalo? 12 na verdade. Quem são? A gente podia enumerar? 12 atletas e uma das equipes mais fortes do Brasil, sem exagero nenhum. Irado, é isso cara, mesmo. Cara, assim, eu vou falar agora extra campeonato, sabe? Porque se tem uma coisa em comum entre todos os atletas, é que eles são gigantes dentro d'água, mas são gigantes fora também, sabe, cara? Assim, você vê a história de vida do Itim, você vê ali a perseverança do TT, do Levi, tá ligado? É muito bonito isso, é muito massa eu saber que o Mahalo tá envolvido em histórias tão bacanas de vida. Saudações oceânicas, galera. Aqui, diretamente do Estúdio Soul, para a TV Beat Show, com Fábio Franklin, Mahalo Poke. Aloha e um Mahalo para vocês, galera. Com um dos fundadores dessa marca que vem fazendo um maior sucesso aqui no estado do Ceará, no Nordeste e agora no Brasil, né? Se estendendo para o Brasil. O Fábio vai falar um pouquinho pra gente essa empresa de comida havaiana, Hawaiian Food, que é genuinamente cearense. Vai falar como se inspirou, por que Mahalo Poke, por que comida havaiana, Fábio? Fala pra gente de onde é que surgiu a ideia, de onde se originou e quando foi que vocês tomaram a decisão de montar um espaço de comida havaiana no estado do Ceará. E queria acrescentar, seja muito bem-vindo, tá, Fábio? Eu que agradeço, cara, sempre o convite de vocês. Seja bem-vindo, meu irmão. Cara, vocês, a marca de vocês são referência. Vocês são heróis pra gente, né? Porque vocês carregam aí a essência surf, né? Do beat style, de inovação, de fazer bem feito, né? A gente conversou um pouco ali antes, né? Antes de iniciar a gravação e a gente... Cara, a história é muito bonita, a gente quer contar aqui e vocês vão ver tudo aqui na Beat Show TV, pessoal. História incrível, galera. Irado. Primeiro, agradecer aqui ao convite que eu aceitei de pronto. O Mardônio é um cara que eu já admiro desde antigamente, por conta desse trabalho que ele faz uma mídia especializada de surf. A gente sabe que é muito difícil trabalhar uma mídia, ainda mais especializada no surf, que é o nosso esporte do coração. E, meu irmão, só gratidão por esse convite. É um prazer estar aqui com vocês e explanar um pouco de como surgiu o Mahalo. E falar da nossa história, né? Como é que a gente chegou até aqui, que é uma história legal, uma história de perseverança, é uma história de bastante luta, que às vezes quando a galera vê a coisa pronta, já vê a gente com um restaurante no shopping, aqui na Aldeota, não imagina o trabalho que teve, a luta que foi pra gente construir o que existe hoje, né? E eu falei que é referência
porque referência e inovação, né, Mardônio? A culinária, né, do Mahalo é diferente. É originária havaiana, né? O poke é muito comum no Havaí, né? Isso, muito. Muito disseminado. Na verdade, tem vários restaurantes, vários supermercados. Você Poke, faz seu poke, né? O poke, ele é o reflexo da posição geográfica do Havaí, né? O Havaí está exatamente entre os Estados Unidos e o Japão, o Oriente ali, né? Então, esse costume de peixe cru, unido com o costume da ilha havaiana de comer as coisas numa cumbuca ali, numa tigela, acabou originando o poke, que é exatamente uma mistura da comida oriental com a ocidental ali, Comida né? tradicional polinésia, né? Exatamente. Cara, e são sabores incríveis e a gente podia começar falando de valor nutricional, sabe, Mardônio? Às vezes a gente tá ali numa busca ali pelos Tem tudo a aminoácidos. ver com o esporte, né? Não. Que a gente busca com que o surfista, o skatista, enfim, quem pratica esporte. Tu tá querendo ali buscar suplementos alimentares, né? Com os aminoácidos, né? Você vai buscar ali aquela substância purificada ou às vezes artificial. E os aminoácidos essenciais estão no pescado, estão no peixe. Essa dieta que além de super saborosa, é super nutritiva, né? Exatamente. A gente queria te ouvir um pouquinho desse cardápio, sabe? Da composição, dos sabores, essa inspiração que ele começou a explicar, né? Que tem tudo a ver com o beach tile e o mar, a pesca. Vem do Havaí. Mas fala aí como foi todo esse começo, a busca, a identificação desse perfil de culinária. Cara, eu vou começar bem do comecinho mesmo, antes do Mahalo existir, né? Porque é uma história bem interessante. Eu e o meu sócio, Rafael Canuto, a gente se conheceu ali, ele é irmão da esposa de um grande amigo meu, e a gente foi trocando umas ideias do que era ter uma empresa, o que era a concepção de ter uma empresa no geral. Até então a gente não sabia nem o que queria, né? Você era músico, né, Fábio? Eu era músico e ele era vendedor de peças para pedreiras aí, para cortar granitos e etc. Então a gente tinha uma vida bem distinta assim, mas Tinha nada a ver com comida. mas tinha uma coisa nada a ver com comida, né? Nada a ver mesmo. E aí a gente foi numa época que a gente estava se encontrando todo fim de tarde para surfar, tinha acabado de adquirir uma prancha, tava naquele verme ali de estar no mar sempre. E aí a gente decidiu que a gente iria abrir um negócio, né? Mesmo sem capital, mesmo sem nada. A gente foi ali no Sebrae, que tem um curso de como abrir o seu primeiro negócio, e a gente participou desse curso. É um curso muito interessante, é uma duração de 1 semana, onde você simula a abertura de um negócio. E a gente escolheu abrir uma pousada, cara. Aí a gente começou a pesquisar a pousada, dentre todas as coisas da pousada, a culinária que a pousada iria servir. Sim. Foi aí que a gente começou, foi a primeira vez que a gente enxergou o poke. Que ele estava numa época que o poke estava já se popularizando nos Estados Unidos, já saindo mais do Havaí para ir para a Califórnia, tendo casas de poke ali nos Estados Unidos. E foi aí que a gente percebeu, pô, esse é um bom produto, né? O poke é muito massa. E aí coincidiu de ser numa época que estavam abrindo vários food trucks aqui na cidade. Todo final de semana tinha uma feirinha que tinha food truck. Para onde você tinha uma feira de food truck, e a gente resolveu abrir o nosso. Sim. Foi aí que a gente correu atrás, cara, comprou literalmente pneu por pneu, ferro por ferro. A gente foi comprando chapa de metal, levando no soldador. Do zero. Do zero, assim, ia comprando com o dinheiro que tinha. A gente, dá pra comprar agora tal coisa, vamos comprar. E a gente foi montando, daí nasceu o nosso food truck, né? Talvez dá pra botar na edição, né? Sim, uma foto do sim. food truck, show. É legal botar a foto da edição porque foi uma época bacana, assim, que foi a nossa... Vê de onde é que surgiu, né, Fábio? Exatamente, Hoje vê de são onde é que 6 surgiu. lojas, todas lindas e maravilhosas, com muito batalha, com muito esforço. Exatamente. Mas a galera não sabe que foi um food truck, de um sonho de 2 malucos aí. De 2 malucos, cara, que tiveram a ideia de abrir um food truck ali, de uma comida que o pessoal não sabia o que era, né? O que é Hawaiian food, né? O que é a comida havaiana? O que é poke? O que é poke, né? Poke, A gente que teve que apresentar ali. Então, voltando, depois do food truck pronto, a gente, na verdade, em paralelo com a construção do food truck, a gente foi fazendo os experimentos, né? Botando um salmão fresco,
para a galera experimentar, montando algumas receitas de pokés que a gente viu na internet. Foi aí que todo final de semana a gente montava uma receita diferente, foi aí que a gente foi chegando nessa nossa receita. Que ela não é genuinamente havaiana, a receita que a gente tem hoje, né? Vocês criaram essa receita. A gente criou essa receita, porque o poke havaiano original, ele não tem o cream cheese, o poke havaiano original, ele não tem o Doritos, ele não tem o camarão empanado saindo. Eu posso dizer que eu tive na Havaí, eu comi o poke em vários lugares, né? Exatamente. Lugares mesmo você monta seu poke, mas realmente não tem. Não tem, ele é um incrementos que vocês têm. Né? Ele é um produto muito original do Havaí ali. E a gente acabou abrasileirando, entre aspas, para que caísse no gosto popular aqui, para que a gente a gente passou a usar cream cheese, por exemplo, que já era um produto comum no sushi. A gente passou a usar uma couve crisp, né, que também não tem lá no Havaí, mas que já era bem comum aqui no sushi. Enfim, a gente foi montando um pouco conforme criaram a salada marrada, conforme a gente foi percebendo que qual seria o gosto popular. E, cara, esse começo foi muita batalha mesmo, porque a gente acordava cedão, ia lá pra cozinha que a gente tinha ali na Cidade 2000, que era o fundo de uma casa ali que tinha uma cozinha, e a gente montava lá, passava o dia tratando peixe, cortando peixe, tirando pele do peixe. Vocês mesmo, tu e o Rafael? Eu e o Rafael. Cortando a pele do peixe, botando pra fritar pra virar o skin, cortando os quadradinhos pra botar no poke. As aparas para fazer o musubi. No maior capricho, cara. Era o dia inteiro fazendo isso aí para que quando desse umas 6 da tarde, mais ou menos, a gente levava o nosso truck para onde iria ter o evento, voltava para lá, tomava um banhozinho, botava tudo ar-condicionado perfeitamente e levava para vender, sabe? Não, aí passava de, sei lá, 7, 8 horas da noite vendendo até umas 11 horas, desmontava tudo, limpava tudo, porque trabalhar com peixe você tem que ter uma higienização imediata. Muito maior, né? Muito maior. E aí a gente limpava tudo. 11h30, meia-noite, a gente estava adentrando na Cidade 2000 de novo, empurrando o truck na mão, porque se fosse no carro o bicho ia fazendo barulho, acordava a vizinhança todinha. Então já era quase madrugada. No segundo final de semana, os vizinhos já chegaram e disseram: meu irmão, esse truck aí chegando tá acordando a vizinhança inteira. Então tá complicado isso aí. Aí a gente, não, deixa com a gente. Aí a gente empurrando na mão devagarinho. 1h da manhã. Que história. 1h da manhã acabava ali, deixava o bicho. Quem vê hoje jamais imagina tudo isso que vocês passaram. Porque assim, né? é muito comum que o cara tenha a ideia de uma empresa A gente tá contando essa história aqui pra galera, né? Que adora o poke, que come aí, que aprecia, que vê as publicidades da Marralo, que vê a equipe, que a gente vai contar logo mais sobre a equipe, sobre tudo que... Exatamente, e eu acho que serve até como uma história de perseverança, assim, de uma lição de que as coisas, né? quando você faz bem feito, as coisas tendem a acontecer e tendem a ter um bom resultado. E a Beat Show TV, ela... Como a Beat Show, a revista, né? A essência é mostrar essas histórias, sabe, Fábio? Inspiradoras. Olha, eu tenho certeza, como esse período aí, vocês aprenderam coisas que vocês não aprenderiam numa faculdade ou num curso, mas vocês não foram dois malucos. Foram dois caras que ousaram. Visionários, mas buscaram primeiro orientação, curso, né? Do curso. A gente abriu o food truck antes de a gente inaugurar a primeira vez. A gente foi na vigilância sanitária e a gente buscou informações lá e foi muito bem recebido na vigilância sanitária. Inclusive, logo depois a gente virou um case da vigilância sanitária para ver como era o transporte, porque a gente nunca tinha trabalhado com comida, brother. A gente meteu assim as caras mesmo e a gente foi buscando informação onde a gente poderia. Como é que deve ter uma empresa? A gente foi no Sebrae. Como é que funciona a higiene? Como é que a gente transporta da Cidade 2000 até o truck? Deve ter um padrão. E para isso a gente foi na vigilância sanitária antes da gente abrir o truck para a gente saber isso e para a gente já começar dentro dos padrões da vigilância sanitária. Então o Marralo ele sempre teve um padrão de higiene, um padrão um POP, um padrão operacional perfeito assim, porque a gente buscou essas informações. Perfeito. Fábio, na verdade tinha um risco, né? Como todo negócio tinha um risco. Sim. Da aceitação ou da rejeição, né? Natural, até porque é um produto totalmente diferente do que era
Isso. visto e comercializado aqui no Brasil. Os food trucks naquela época eu lembro que bombavam muito cachorro-quente, Hambúrguer, batata frita, isso. hambúrguer, espetinho. Exato. Espetinho bombava, Exato. bomba até hoje, na Pastel. verdade. Né? Pastel. Enfim. Qual foi assim um momento que vocês sentiram o boom? Diz, caramba, pegou. Cara, uma vez a gente foi para um festival que teve lá no estacionamento do Shopping Rio Mar. E aí existiam, sei lá, 6 ou 8 food trucks. E eu que ficava na janelinha ali vendendo, atendendo os clientes. Quando eu olhei, cara, tinha uma fila assim a perder de vista. Que eu olhei pro meu sócio e disse, cara, Rafael, Que bicho, massa, né? Que massa, bicho tá galera, vendo que aí o massa. tanto de gente que a gente ainda vai atender. Aí ele, rapaz, tô vendo aqui, tô correndo aqui, vamos embora. Aí, Nessa. bicho, esse final de semana aí a gente vendeu mais de 400 e poucos Nos outros também? por dia. O Cara, de vocês era... o nosso era mais se destacado. destacou. O nosso era mais destacado. Percebeu Assim, isso a olho até porque as pessoas que iam pra uma feira dessa, elas iam já sedentas por novidade. Pô, vou pra uma feira de food truck, já é uma novidade. Legal. Aí chega dentro dessa feira, tem uma comida que ela nunca ouviu falar, né? Que é isso, O né? que é isso, né? Então, assim, a fila foi se formando, a gente foi atendendo. Quando a gente viu, a gente vendeu mais de 400 e poucos no sábado. Dia. Em um dia. No domingo, a gente reforçou a nossa matéria-prima, né? O nosso Acordaram a salmão. vizinhança lá 2000. Rapaz, a gente acordava. Rapaz, a gente começou como sendo um problema quando a gente disse que ia sair de lá, os vizinhos chegaram pra gente não saiu abraçando não, né? e agradecendo e desejando sorte. E assim, a gente é muito bem quisto lá até hoje pela nossa vizinhança, porque eu acho que nós somos bons vizinhos e assim, a gente é sempre muito educado e muito gentil com as pessoas ao nosso redor, Sabem né? chegar, né? E sabem... Então, voltando para a tua pergunta, Mardônio, foi aí que a gente viu a virada mesmo, que disse, pô, a gente tem um produto que tem uma aprovação popular, eu acho que o nosso produto está mais que validado, né? Quando a gente tem uma venda de sábado e de domingo, muita gente de domingo tinha comido no sábado, estava lá retornando, Repetindo. Novamente. então... Quando você conclui a venda, né? Você vende, recebe e vende de novo. E vende de novo, exatamente. Aí o processo completou-se, né? E eu digo até hoje, cara, Sucesso, para todo mundo que trabalha, para os nossos colaboradores, não tem publicidade melhor que a gente faça do que o boca a boca. Do que você sair do Mahalo dizendo, pô, vale a pena, eu vou chamar minha mãe, eu vou chamar meu irmão, eu vou chamar meus amigos. Que comida saborosa. Eu vou indicar, que porque eu atendimento fui bacana. bem atendido, comi uma boa comida, né, e isso aí essa é a melhor publicidade que pode qualquer estabelecimento ter, é esse boca a boca, é essa indicação do cliente que sai. Eu quero te fazer um elogio também. Eu não conhecia Mahalo, e aí o Mardoni me convidou. A gente teve o prazer lá de fazer uma reunião e degustar. A primeira reunião da TV Beat Show foi no Mahalo. Mahalo, Irado. né? Energia, né, cara? É muita energia. Irado, muito obrigado. Primeiro, brother. viu? Muito obrigado, fico feliz demais. E aí, a gente até produziu uma pequena chamada pro Instagram de um comentário que eu fiz lá, porque quando eu peguei o cardápio, cara, eu achei incrível aquele cardápio. Ele tava ali muito bem desenhado, distribuído, as informações, a leitura, as imagens das comidas, sabe? E aquilo ali me chamou a atenção, porque às vezes estão abandonando um pouco estão querendo ir muito exclusivamente no digital, e eu acho que a gente perde muitas coisas. Por exemplo, há coisas que, né, materializadas, elas ficam eternas, Eu né, lembro cara? que o Horácio falou bem Elas isso. são Pô, a de gente já melhor- passa o dia no digital, aí tem que abrir um QR Code, tu falou isso, eu lembro demais. Exatamente. Eu quero ver um cardápio grande aqui, com letra grande, ver a ilustração. E o cardápio do Mas Mahalo foi a é desse experiência. tamanho, né? Mas, cara, Foi isso é experiência que eu queria pensado. destacar. Isso é pensado e é proposital. Eu sou formado em publicidade e propaganda, Que massa. mas assim, não foi só isso que fez com que eu fizesse esse cardápio, por exemplo. Tem diversas outras coisas que às vezes fica no subconsciente, mas que a pessoa se sente bem. Seja a música, seja a temperatura, seja o cheiro, As cores. as cores, principalmente, né? Então, a experiência do consumidor ela é muito válida. Eu fico uma parte da empresa que eu cuido é a experiência do consumidor. É como ele vai se sentir. Na verdade, desde o começo, a concepção, a logomarca, elas são 3 peixinhos, mas elas podem ser 3 pranchas também, sabe? Já Sim. cravando essa conexão com o surf, sabe?
esse peixinho sorrindo, né? Eu acho que o sorriso ele traz Alegria, felicidade, né? ele traz alegria, ele traz satisfação, Satisfação. né? Ele tá discreto, mas ele tá fazendo a função dele ali. Verdade. O nome Mahalo, na cor do mar, né? Que é o nosso... você vê, é difícil ter uma empresa de alimentação, principalmente um restaurante, que tenha uma tipografia que tenha azul na logomarca, né? E a gente chegou e botou, assim, quebrando um pouco de uma regra da publicidade. Então a gente foi fazendo tudo isso pensando na recepção, pensando como seria a leitura do cliente com isso, né? Então desde o food truck que a gente caprichava Quantos em anos tudo, desde o food truck até hoje, até 2025? em junho vão fazer 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Aí, passando essa época do food truck, passando essa época não, né? Mas contando a história do food truck, em junho a gente abriu, quando foi em mais ou menos novembro, dezembro, a gente recebeu um Vai convite. ter festança de 10 anos? Vai ter. Aí, já adiantando aqui de primeira mão, vai ter um movimento, né, bem legal de 10 anos da marca. Então, em dezembro, novembro desse mesmo ano que a gente surgiu, a gente recebeu um convite para uma praça de alimentação que existia ali na Frederico Borges. E tinha uma lojinha lá no fundo ali. Polo gastronômico da Vajota. Era Vajota Food Mall o nome. Vajota Food Mall. Onde hoje funciona ali o Diretoria Vibes. Que era um lugar bem legal, pegando essa carona do food truck, mas já fixo, né? Já eram lojas fixas. E aí, cara, a gente foi para lá e tem um fato muito curioso, assim, graças a Deus, que os outros lojistas começaram a reclamar porque não existia mais mesa disponível para eles. Que porque as mesas eram para todas as mesas que estavam ocupadas já estavam com o potinho em cima do Mahalo. As filas da nossa loja começaram... Não tinha culpa, né? Não tinha, né? As filas da nossa loja não tinha culpa direta, né? Assim, mas... não era a intenção, aconteceu, né? Aconteceu. Então a nossa fila ficava na frente do estabelecimento deles e foi aí que a gente percebeu que precisaria ir para uma loja maior. Aí foi aí que a gente foi para aquela loja da Desembargador Moreira, que, cara, lá já tinha... Por sinal, vocês conseguiram fixar um ponto que tinha sido várias outras empresas. Exatamente. Nós somos ousados, né? Porque ousados. Era uma empresa com talvez 1 ano de criação, ou um pouco menos, que a gente estava ocupando um espaço que já tinha sido de girafas. Da Headley. Né? Headley, né? Lá. Já tinha sido Bebelu. Né? De alimentação. Já tinha sido Dudas Burger, que também, à época, quem é mais velho sempre fala, rapaz, aqui era o Dudas, cansei de vir aqui depois das farras. Então, Bebelu, girafas, empresas de grande porte, né? Que fecharam lá, e a gente foi ousado de abrir naquele local. E que a gente está lá até hoje, que a loja vem passando por evoluções e está bem legal. Desculpa até te interromper, quando vocês entraram, teve esses rumores, né? Será que vai dar certo? Sim. Tanta gente já tentou e não deu certo. Exatamente. Poxa, será que esses caras vão dar certo? A gente teve na inauguração. Sim, pois muita gente, familiares, o mesmo amigo, dizia, pô, meu irmão, vocês têm certeza que aquele ponto ali tem... Esse ponto é bem sinistro. Mas a gente sempre confiou, sabe, cara? A gente sempre fez um trabalho muito bem feito. Tá linda a loja. Essa é a realidade. A gente sempre foi muito caprichoso para que a coisa saísse bem feita, a experiência do cliente fosse bem feita. Ela é a loja conceito, né, cara? Conceito, é a loja que chegam as novidades primeiro nela, né? A loja que a gente conseguiu decorar do jeito que a gente quis, apesar de todas as nossas lojas terem uma prancha de surf. E sempre vai ter isso. Lá tem uma do Ítalo Ferreira. Lá tem uma do Ítalo Ferreira, autografado, que isso aí é muito massa. A gente é muito fã do Ítalo Ferreira, né? Tem as imagens dos atletas. Tem as imagens dos atletas, né? Exatamente. Tem uma foto do Ítalo Ferreira grandona lá, que autografado. É impressionante, cara. A gente se sente... Parece que você tá chegando no Hawaii. Mas eu fiquei impressionado, desde as frases que estão lá nos banheiros, né? Desde o detalhe da iluminação. Tem um Duque Carranamoco, né, cara? Aquela imagem. A gente tentou reproduzir uma estátua lá do Duque Carranamoco, que é o pai do surf havaiano, né? Cara, eu acho que é um ambiente massa, assim, para fazer aniversário temático, para convidar a equipe para fazer eventos, entendeu? Sem dúvida. Dou os parabéns. Aquela loja Desembargador Moreira, lá da Mahalo, é impressionante. Pessoal, visitem. Vocês vão se deliciar com o cardápio, com os sucos.
E, cara, ali naquela loja você pode perceber que você entra e não tem foto de comida, não tem foto de pratos e tal. Uma foto é do Andy Irons e do Kelly Slater nadando um do lado do outro. Outra é uma foto outra é a foto de pipeline. Aí tem foto do John John, tem outras fotos lá que é tudo do surf. Na televisão só passa surf. A equipe Mahalo quebrando. A equipe Mahalo passando na televisão ali. Realmente a gente quis, quando você fala que, pô, entrei, me senti no Havaí, realmente a gente queria que fosse realmente um portal pro cara, pô, né? Eu quero estar passando por essa porta e me sentindo realmente como se eu estivesse num estabelecimento no Havaí. Essa foi a nossa intenção. Eu me senti passando por esse portal, tá? Me senti lá no Hawaii, toda essa vibe do beach style. Então vocês deram esse upgrade, né? Passaram pela fase de aprendizado, né? De aprendizagem, passaram pela parte difícil, passaram pela necessidade de inovar, arriscaram, apostaram. Tem muita qualidade, vocês têm muita qualidade, vocês têm muito bom gosto, mas tem algo mais. Sabe, tem algo mais que a gente percebe que é uma energia, são os trabalhos que vocês fazem, a bandeira que vocês carregam, a maneira como vocês incentivam, né, o surf e o beach style cearense, brasileiro, tá? Sim. Então sobre isso é um destaque, a gente queria destacar, a gente agradece mais uma vez em nome de toda a atmosfera surf cearense brasileira, a visão como vocês enxergam isso tudo e vou te dizer uma coisa, é por isso que vocês fazem sucesso, tá? Não é à toa, não. Eu fico feliz demais porque, assim, a gente já patrocina atletas há, se eu não me engano, posso estar errado, há uns 7 anos, ou seja, 3 anos de existência do Mahalo. A gente já estava patrocinando ali um cara que eu sou fãzaço, que é o Arthur Silva, né, que, cara, quando a gente assinou com ele... É o 01 da Mahalo, né? É o 01, quando aconteceu da gente assinar com ele, bicho, que ele saiu do escritório, eu olhei assim e disse... Que assim, tem certos acontecimentos que quando você para pensar e diz, caramba, as coisas estão acontecendo, né? E quando a gente assinou com o Arthur foi porque, cara, eu acho que é importante você crescer, é importante você ter um sucesso ali no que você está fazendo, mas mais importante ainda é você levar outras pessoas com você, sabe, cara? E isso é muito prazeroso dentro da nossa organização Mahalo, que eu tenho muito orgulho de dizer que o Mahalo tem 10 anos. E muitos funcionários com 9 anos e meio de empresa, 9 anos de empresa, 8 anos de empresa, sabe? Isso aí é o que mais afaga o nosso coração, assim, porque a gente sabe que está impactando positivamente na vida de famílias ali, né? E quando a gente teve essa oportunidade, assim, que... Cara, a gente consegue patrocinar um atleta. Vamos patrocinar o Arthur. Tem até uma história que eu lembrei aqui agora, viu? Pode continuar, pode finalizar. Que quando a gente assinou com o Arthur, bicho, que ele saiu lá da sala, eu olhei pro Rafael, meu sócio, e disse, cara, as coisas estão acontecendo, né? Quem diria que aquele cara que a gente olhava quebrando na PF, que a gente ficava... Que a gente perdia... Essa história que a gente já bateu. A gente deixava de pegar uma onda porque tava olhando a onda que ele tinha pego... Pá, de costa e tá. E a gente olhava assim um ponto e disse, cara, esse cara quebra demais, meu irmão. Uma vez ele te elogiou, tirou uma brincadeira contigo na água, essa história ficou marcante. Conta assim pra galera. Um pouco antes da gente patrocinar ele, eu sou bem tímido, né, cara? Assim, infelizmente, né, eu sou bem tímido. Acho que eu perco até muita coisa por essa timidez, mas tô melhorando. E certo dia eu surfando aqui, cara, olhando pra frente, quando eu vejo, vem um negócio assim se aproximando de mim, bicho. Aí pá, sai aqui, eu levo um susto. Aí era o Arthur com o pé de pato, como se fosse a barbatana do... Se ele mergulhou. Como se fosse a barbatana aqui do tubarão e tal, me deu um susto ali. Aí ri e tal, não sei o que. Aí cheguei pra galera, pra galera, a gente voltando do surf, aí disse, ei, macho, diz aí que aquele bicho lá, quebrador, interagiu comigo, ó. Ele é gente boa, aquele cara, macho. O bicho frescou comigo ali, o bicho é gente boa demais. Então, barbatana, me deu um susto. Foi, me deu um susto ali e tal. Pô, isso aí me marcou, assim, porque foi o primeiro contato que eu tive com o Arthur, porque eu era tímido, assim, ficava meio que... Pô, caralho, o cara ali não sabia como se chegar, admirava, exatamente, curtia, admirava, né? Curtia. E assim como a maioria dos atletas, todos os atletas, na verdade, do Mahalo. E aí, logo depois eu estava assinando o contrato do Arthur, né? Exatamente, há um tempo depois eu estava assinando um contrato ali com o Arthur, podendo dar a minha contribuição
que ele acreditasse que ele poderia ir longe ali, para acreditasse que o surf levaria, ele longe. E, cara, foi assim uma coisa impressionante quando um ano depois ele se sagrou campeão brasileiro. Um ano não, na verdade, eu sou ruim de ano aí. Eu acho que a gente iniciou em 2017 com ele, se eu não me engano. Em 2018 a revista entrou, nós estamos há 6 anos com vocês. Em 2018 a gente assinou com o Beat Show, que foi o primeiro veículo que a gente assinou assim, de publicidade, antes de outdoor, antes de rádio, antes de qualquer coisa. E aí, voltando pro Arthur, aí ele foi campeão brasileiro, bicho. Aí, cara, aí foi realmente a energia uma coisa que realmente foi uma felicidade imensa. E foi exatamente isso que abriu muitas portas também para que a gente pudesse apoiar outros atletas. Foi cabo da Beat Show, porque foi campeão brasileiro, claro, merecidamente. Exatamente. No ano que o Ítalo também. No ano que o Ítalo ganhou também, né? No ano que o Ítalo ganhou. Esse ano o Nordeste bombou tudo, né? Foram dois ídolos exatamente. Aí se destacando no surf. Essa capa foi Nordeste no topo do surf mundial. Foi o Arthur Silva, campeão brasileiro, cearense. O Potiguar, Ítalo Ferreira, campeão mundial. E o Ulisses, né, de 15 anos, dropou um Jaws, um Big Jaws, topo para baixo. Então, quer dizer, foi Nordeste no topo do surf brasileiro e mundial. E, cara, a gente sabe que o Nordeste não é evidente, né? Não menosprezando as outras regiões, mas a gente sabe que no Nordeste aqui o cara tem que ralar mais um pouco. O cara tem que ralar mais um pouco que os demais. Os atletas têm que ralar mais um pouco para conseguir um patrocínio de nível nacional. Né? A gente, como empresa, precisa ralar um pouco mais, porque existe uma espécie de preconceito de uma empresa que vem do Nordeste. Né? Eu me lembro que quando a gente abriu essa loja... Hoje já diminuiu bastante. Diminuiu né? muito. Por conta do trabalho que a gente vem fazendo, que você vem fazendo, que o Arthur fez, que a Federação fez, e que vários outros fizeram e continuam fazendo. E principalmente no surf, né? O Dodô ganhou ano passado, né? Nordestino. A Larissa, campeã da CB Surf. A Juju. Né? A Juju. Aí vem de Fábio Silva, vem de Tito Tavares, vem Pablo Paulino, né? Paulino. E, enfim, então a gente esse negócio de regionalismo, quando a gente abriu a loja, muita gente entrava na nossa loja e perguntava se era uma franquia de São Paulo. Assim, então eu entendia que, será que para ser bem feito assim só pode vir de São Paulo, né? Será que aqui em casa a gente não consegue fazer uma coisa bem feita? E assim, foi deixar nosso Arthur Silva aqui em evidência aqui, ó. O 01 da Mahalo. Irado. E foi uma coisa assim que abriu as portas, a gente patrocinar o Arthur para outros atletas. Hoje a gente tem 12 na verdade. Exatamente quantos na equipe Mahalo? 12 na verdade. 12 atletas. Quem são? A gente podia enumerar? 12 atletas e uma das equipes mais fortes do Brasil. Eu digo sem exagero nenhum. Irado, é isso mesmo. O Arthur terceiro colocado aí, né? Atual terceiro colocado. A Larissa, atual terceiro colocado do ranking de 2024. A Larissa campeã do CB Surf. Campeã do CB Surf e campeã da CB Brasil. E fora... E, cara, assim, eu vou falar agora extra-campeonato, sabe? Porque se tem uma coisa em comum entre todos os atletas, é que eles são gigantes dentro da água, mas são gigantes fora também, sabe, cara? Assim, você vê a história de vida do Itim, você vê ali a perseverança do TT, do Levi, tá ligado? É muito bonito isso, é muito massa eu saber que o Mahalo tá envolvido em histórias tão bacanas de vida, de luta, de acreditar que o surf é transformador. É o futuro dele, sabe? Assim, é realmente muito prazeroso como um empresário hoje que, assim, se você perguntasse pro Fábio de 10 anos atrás, 11 anos atrás, né? Agora era surreal para mim. Isso, era surreal. Eu estar trabalhando com alimentação, eu estar trabalhando numa empresa de sucesso e hoje eu estou patrocinando, impactando positivamente na vida de 12 atletas ali. É uma coisa realmente muito gratificante e que dinheiro nenhum paga. E assim, eu não se você perceber, a divulgação disso ela é muito baixa. Pouca gente sabe que a gente patrocina muitos atletas. E o nosso intuito principal não é se promover. Claro que isso vem naturalmente, né? A promoção, porque você patrocina atletas, mas não é o foco principal. O Mahalo se promover porque patrocina atletas. Pelo contrário, é o social. O foco é o social. O foco é porque eu acho que, como a gente explora o universo surf, esse é o mínimo que a gente pode fazer de volta, é patrocinar atletas, é deixar claro que essas pessoas que trabalham hoje com surf podem ter um futuro brilhante trabalhando com surf
E para essa molecada que servir vem... de exemplo, né, Fábio? Para outros Exatamente. empresários Essa molecada que vem acreditar mais ainda. que estão no surf ou não, para investirem, né? Acreditarem. Foi uma coisa que eu percebi, Mardoni, que quando a gente passou a patrocinar alguns atletas, sem ser uma marca de roupa de surf, né? Apareceram vários patrocínios para os nossos atletas de Outros diferentes segmentos. de diferentes segmentos. E isso foi muito bacana, assim, porque no final das contas, bicho... Porque só as marcas de surf que tem que patrocinar o surf. Exatamente. Se o surf está cada vez mais se popularizando, se a Presente gente, em todas as se a camadas gente da tem sociedade. vários campeões mundial, né? Se movimenta tanta coisa, o campeonato esse ano vai Turismo, passar na comércio, Globo, meu irmão. tudo. Quem diria que o surf iria passar na Globo, na grade principal da Globo, como vai passar esse campeonato Uma conquista gigantesca da piscina. nossa, né? Então essa é uma... conforme o surf vai crescendo, a gente vai crescendo junto, né? Porque o esporte ele é fundamental na construção de uma sociedade saudável. Fábio, quem são os 12 atletas? Enumere aí pra galera, já que você falou que é pouco citado. Vamos falar aqui no podcast os 12 atletas. Cara, fico preocupado de esquecer de alguém. Por favor, me ajude que você conhece todos. Tá. Eu vou tentar falar na cronologia. O primeiro foi o Arthur Silva, como já foi falado. Depois foi o Charlie Brown. Depois foi o Itin Silva. Aí acredito que depois foi o Levi Batista. Aí foi no mesmo ano que entrou o Luquinhas também. José Lucas. Depois entrou a Larissa Santos. Aí depois entrou o Breno, que é do kite. Depois entrou o TT. Marcos TT, queridíssimo, gente Ídolos. boa demais. Aí o marketing deu uma vetada, não foi que eu fiquei sabendo. Bicho, quando a gente... Marketing não. A consultoria, desculpa. Conta essa história aí que é interessante. A gente... Depois tu fala dos outros 3, né? Que entrou... exatamente. Mas tem a Laurinha. O Nicolas, que foi o último que entrou. E... Meu Deus do céu. Falta eu tenho que olhar calma, tenho que olhar aqui na cola. CB, Arthur, Larissa... Breno, Nico. O Jampingo, pô. Jampingo, grande pingo. Surfa demais Surfa também. Pra caramba, e veste a camisa Gosto mesmo, demais, veste a camisa bonita lá no Rio de Janeiro, Verdade. faz o nosso nome lá, o Jampingo, queridíssimo. Só fera, né, cara? Só fera. Dentro e fora d'água. É importante falar isso, porque são excelentes pessoas, verdade. excelentes exemplos de pessoas a ser seguidas, né? É importante falar isso. Mas teve uma pergunta que eu acabei... A consultoria chegou a época que nas nossas conversas, né? Verdade. Vetou aí a equipe, queria cortar, reduzir custos, né? Exatamente. A consultoria a gente anti-surf. Não é nem anti-surf, né? Eles estão na função deles. Desculpa né? até a expressão. Porque no final das contas a gente... como eu falei, né? A gente nunca tinha trabalhado com restaurante e conforme a gente foi crescendo, foi muito importante a gente ter o auxílio de consultorias, o auxílio de pessoas ali que já tinham passado, que já tinham pelo menos visto alguns problemas possíveis futuros ou problemas que a gente estava vivendo e não enxergando, para que a gente fosse crescendo de forma saudável. Então, dado momento, chegou uma consultoria financeira que disse, cara, a gente vai refazer alguns processos de loja para que a gente consiga diminuir nosso quadro, que está muito inchado dentro das lojas. Reduzir custos e maximizar os resultados, né? Que é o que a empresa de consultoria faz, né? E aí ele olhou para os atletas e disse, isso aqui a gente vai cortar tudinho e tal. Eu disse... Não vai cortar ninguém. Me desculpa, eu sei que logo todos. Eu sei que a gente nessa época eu acho que a gente já tinha pelo menos uns 7, 8. E aí a consultoria chegou e disse, cara, é custo e etc. E para respeito demais a visão de vocês. Detalhe, viu, galera? Quero falar isso aqui que é muito importante. Eu sou pai de um atleta da Marralo, que é o José Lucas, e a Marralo paga grana e consumo na loja. Não é só o produto não, viu, galera? Exatamente. Dinheiro e produto. Exatamente. A gente sabe muito apoio. A gente sabe da importância. Isso, é muita seriedade, é muito comprometimento. Isso aí, meu irmão. Exatamente. Tira o chapéu mesmo. Que é isso, bicho. Então é isso. Aí a consultoria chegou, a gente já acomodou ali
já sabe, já passaram outras consultorias que também já propuseram isso, e a gente já conseguiu encaixar ali na verba do marketing, de modo que hoje há um tempo atrás já eu fui vetado. Beleza, vai continuar todo mundo, mas não pode mais entrar ninguém. Mas depois disso já entraram... Mais dois. Mais três. Mais três com o Nicolas agora, que o Nicolas é o de 2023, que o Nicolas, cara, é uma promessa, é um cara que eu me orgulho muito de estar apoiando. Eu, pessoalmente, assim, Silva, acima de Mahalo, assim, eu, pessoalmente, cara, vou fazer de tudo, porque ele Sobrinho de Edvan Silva. Ele é um menino, cara... Tetracampeão cearense. Muito do bem. Ele tem um apoio da família que é muito bacana também, uma família que apoia o surf. A gente sabe que o surf, há um tempo atrás, ele era um pouco mal visto, assim, e hoje tem uma família que apoia o atleta ali quando é criança, é muito importante. Então o Nicolas é um cara que a gente recebeu, quando o Fernando Vieira falou do Nicolas, que eu dei uma pesquisada assim, que eu vi quem era, eu disse, cara, eu vou comprar essa briga de novo, botar mais um atleta, porque esse cara aqui, ele vai longe, e eu vou novamente ser uma parte positiva na... Vamos brigar com a consultoria. E briguei, viu? E deu uma pequena confusão lá, mas assim, tirou de letra, vamos indo. Nem que tire do meu salário. Foi quase isso, viu? Foi quase isso, principalmente o do Lucas, foi quase isso, mas eu não arredei o pé e a gente hoje apoia ele legal, assim. Claro que eu queria apoiar muito mais cada atleta que a gente tem. Claro que eu queria apoiar outros atletas que a gente tem também, que eu sou fã demais. O Glauciano, por exemplo, tem o John Alves também, que surfa demais ali. Só crescendo. Os meninos do Rocha também ali, o Simon e o Raoni, dois monstros do surf, sabe? Assim, tem muita gente que eu queria apoiar, mas assim, hoje eu tô com o pé no freio. Serve para os empresários que vão assistir, que estarão assistindo essa entrevista, né? Centenário, em 4 nomes ele falou aqui rapidamente que realmente são feras dentro e fora da água. Exatamente. Dá para vestir a camisa de qualquer empresa. Qualquer empresa. E de dar orgulho mesmo, São excelentes pessoas. E assim, cara, é um compromisso nosso, assim, que eu não falo da boca para fora, porque a nossa história explana. Quanto mais o Mahalo crescer, mais o Mahalo vai apoiar o surf, mais o Mahalo vai apoiar atletas, né? Ano passado a gente já apoiou o circuito cearense, esse ano também com o Amélio. Então é o nosso compromisso mesmo de que quanto mais a gente crescer, quanto mais longe a gente for, mais a gente vai apoiar o surf. Até, se Deus quiser, botar um adesivo na prancha do ídolo máximo, que é o Ítalo Ferreira, né? É o sonho, né? Querer poder, né? Quem sabe esse registro aqui, né? De repente, aqui, daqui a 5, 10 anos, né? Se profetize, 5, 10 anos a gente se concretize. A gente olha isso aqui. Jogar no universo aqui. É isso aí, cara. Um dia, quando essa história da gente operar lá o food truck na porta do Rio Mar, no estacionamento do Rio Mar, eu falei pro pessoal que tava lá por perto, eu disse, cara, hoje foi um sucesso aqui, a gente vendeu 400 e poucos e tal, tá muito bom, mas eu quero estar lá dentro. E eu percebi que teve gente que olhou dentro do shopping, dentro da praça de alimentação, porque a gente tava ali, coadjuvante ali, né, começando, e aí eu vi que o pessoal olhou meio torto assim, meio que, vixe, o cara tava se achando, velho. Vendeu bem aqui, mas mal sabe ele a luta que é lá dentro. E 4 anos depois a gente tava lá dentro do Shopping Rio Mar. 2 anos depois do Shopping Rio Mar, a gente estava no Iguatemi, né? Então, assim, foi um crescimento constante que talvez hoje a gente falar que quer muito patrocinar o Ítalo Ferreira pareça utópico, né? Sim. Mas, de repente, daqui a uns 6 anos está lá o nosso adesivinho lá. E com toda humildade, e a gente próximo do ídolo máximo. Fábio, que história incrível, cara, por isso incrível, que é muito massa fazer a Beach Show TV. Mahalo, aloha, gratidão oceânica, galera. Fazer esses caras existirem, pela Mahalo existir. Fazer a Beach Show TV é justamente isso que a gente quer mostrar, Mardônio. A Mahalo fez plantou a semente, passou pela fertilização, esperou a chuva, passou pela tempestade, né? E brotou. E aí ele estava dizendo, mas a gente patrocina porque é da nossa índole, né? É da nossa paixão, é da nossa vocação e compromisso.
A gente não quer nem mostrar tanto não, mas a gente tá aqui para mostrar. Mostrar pro Brasil e pro mundo, sabe? A Beat Show TV veio para mostrar isso. Sabe? Os talentos escondidos, os tesouros. Legal. Sabe? Esses valores no meio de um mundo que às vezes tem notícias ruins, que eu nem digo que são a maioria não, tá? São algumas notícias ruins, a maioria são notícias boas, Sim. como essa. Acho que é notícia Que a gente bem, tem o maior né? prazer de contar, cara. Marralo, Mostrar parabéns, que Fábio. existiu. Parabéns. Eu que Vocês agradeço são e incríveis. falo a mesma coisa da Beat Show. A gente sabe da dificuldade que é ter um veículo de comunicação e principalmente voltado para um esporte tão segmentado. Obrigado, irmão. E esse trabalho de vocês de mais de 25 anos, né? 25 anos a gente faz agora. 25 anos, cara, é fantástico mesmo. Eu também tiro o chapéu desde o começo. A gente já gostava muito da Beat Show, tanto é que o nosso primeiro anúncio foi numa revista Na Beat Beat Show. Né? Então, assim, eu fico também muito grato A de gente estar se sente parte desse participando. sucesso, hein? Certeza, e todos nós somos. O Marralo é construído por várias mãos, e essas mãos são as mãos de quem faz a Beat Show, são as mãos dos atletas, são as mãos de quem trabalha com a gente há tanto tempo, sabe, cara? É muito gratificante, realmente, de fato, a gente ter criado o Marralo e junto ter feito amizades, ter feito. Construído isso, né? Ter construído. Ter sido tão positivo na vida de várias pessoas, sabe? Seja atletas, funcionários ou amigos por perto. É o que se leva de mais gratificante, assim, da construção do Marralo. Cara, e eu acabei de Eu ter uma escutei- ideia incrível. Escuta essa, escuta vai, essa. manda. Cara, Depois eu vou voltar aqui, essa equipe da Marralo é tão sinistra. Sinistra. É tão sinistra. Só fera. E essa história ela tem que ser contada mais vezes e levada para mais Na pessoas. verdade, nós vamos trazer uma boa parte da equipe para ser entrevistada aqui no podcast, que realmente é só fera. Eu acho que a gente devia tentar organizar, Mardônio, uma barca com essa equipe aí da Marralo Boa. pra gente fazer Boa. um Boa. documentário, Boa. sabe, Irado. de performance. Pra onde quer que seja. Na Pra Beat Show Eco Barueri, House, pra Noronha, pode pra ser Beat em Show Eco Noronha, no House, Francês, pra- no Irado. Saquarema. Babus, né? Irado, Trabalho Babus. Num dos nossos trabalhos, né, que são as Surf Trips, né, a Beat Show Trips, Beat Show Trips. né, a gente tem os planos, né, os planos Por mensais, os sinal, o destinos. Fábio e o Rafael já foram com a gente já pra Noronha, ficamos Pra na mesma Noronha. pousada lá Exatamente, na Mobile. foi. Qual foi o ano? Cara, ali foi 2017, se eu não me 17, engano, né? isso, tinha Acho que foi começado 17. o Marralo, né? Exatamente, foi. Tu, Fábio, quando tu chegar a casa, tu vai se inscrever lá no nosso canal, certo? Certeza. Toca lá no sininho para Certeza. receber as notificações. Inscreve aí, galera. Acompanha a Beat Show TV junto com a equipe, que tu vai ver todo o cronograma das trips. Irado. A gente quer a Beat Show, quer levar vocês, levar a nossa equipe, levar a equipe Marralo, levar nós que estamos Produzir evoluindo, o documento Samuel, histórico, produzir levar o realmente um documento Rafael, histórico, com a equipe inteira. pra gente viajar, cara. Viajar, contar essas histórias junto conosco, né? E esse é o projeto. A gente quer estar junto com a Marralo junto com a gente. Sempre. Vamos mostrar isso pro Brasil e pro mundo. Bora, Certo? da hora. É show, é beat show, viu? É show, é beat A show. história que o show é beat show, a história que o Fábio falou, né? A gente elogiando aqui o trabalho da Marralo, ele acabou elogiando o trabalho da Beat Show. Aí eu fiz uma vez uma entrevista com o Tito Rosenberg. Tito Rosenberg foi o primeiro jornalista de surf do Brasil, não sei se vocês já ouviram falar. O pai dele é fundador da antiga TV Manchete. TV Manchete é muito antiga, né? E aí ele não quis trabalhar com o pai na TV e, pai, vou viajar pelo mundo, quero pegar onda. E começou a produzir conteúdo em vários picos do mundo, né? Ele conhece mais de 100 países. Nessa entrevista que eu fiz com ele olhou a revista e ficou viajando. Isso agora, lá na década de 2010 pra cá, não lembro bem a data. Ele ficou folheando e a FUI já tinha acabado, a Hardcore já tinha acabado, que foram revistas que foram servir de referência, né, pra gente poder produzir a Beat Show. Eu até trabalhei na Hardcore, né, eu fui colaborador da Hardcore, depois a gente fundou a Beat Show. Enfim, ele disse assim: feliz do povo cearense, que tem um maluco beleza, chamado Mardônio Paz, que faz um produto tão bacana, de tanta qualidade. Feliz o povo cearense. É isso Aí eu mesmo. cumprimentei pra ele: Tito, obrigado por me elogiar, mas não é só o Mardônio não. Por trás do Mardônio tem toda uma equipe, toda uma galera que está ali se esforçando, se empenhando, né, como redatores, como fotógrafos, como... Enfim, todo mundo que se dedica para fazer um veículo genuinamente cearense para o Brasil e para o mundo. Pro Brasil Então, e pro mundo. Estamos de parabéns, na verdade. Obrigado, Fábio, Eu que agradeço, pela cara. presença. E assim, eu acho que... Obrigado, Tito Rosenberg, meu irmão, meu
Saudação, Ciane, grande abraço, meu. Você é uma figura que até hoje nos motiva muito, né? Nos inspira muito. Obrigado por toda a sua contribuição. Você é um dos grandes responsáveis por hoje estar acontecendo tudo que está acontecendo no sul brasileiro a nível internacional. Sim. Irado. E, cara, assim, contar a história do Mahalo também acaba sendo gratificante para mostrar que muitas vezes quando você faz a coisa bem feita, quando você faz a coisa de coração ali, a coisa acaba prosperando, né? A gente nunca teve o intuito de ganhar dinheiro ali, nunca foi o nosso norte. É claro que no final das contas a gente trabalha para isso, mas o foco nunca foi isso. O resultado financeiro acabou vindo de um trabalho bem feito e de coração que a gente vinha fazendo. Então eu acho que serve de lição seja para o surfista que tem uma empresa pessoal que é ele mesmo, ou seja para qualquer outra pessoa que está pensando em começar alguma empresa. Cara, faça de coração, faça bem feito, faça pensando em fazer a coisa bem feita, porque a consequência vem, a consequência financeira vem. Muitas vezes, se você botar o dinheiro na frente dos seus objetivos ali e pensar só nisso, você acaba perdendo o foco e não fazendo a coisa tão bem feita como tem que ser. Então, realmente é uma coisa que a gente tem em comum, tanto o Mahalo quanto a Beach Show, que a gente procura fazer bem feito, a gente procura sempre agregar as pessoas ao nosso redor e acaba que a questão financeira vem em segundo lugar e isso é muito, como é que eu poderia dizer? É muito importante a gente ter esse foco, sabe? A gente veio tirar qualquer salário do Mahalo, o Mahalo já tinha 5 anos de operação, né? Já falei para vocês, porque às vezes muito tempo, né, Fábio? Muito tempo, mas assim, a gente já vivia liso. Não. Pelo menos a gente estava vivendo liso com a empresa crescendo, isso, né? Não. Tiveram mesmo um propósito, né? Exatamente, no final das contas, e o primeiro salário que a gente recebeu foi exatamente porque a gente contratou uma consultoria financeira que ela disse, não, pessoal, aqui vocês conseguem receber tanto, porque a gente já estava operando com loja de shopping e a loja de shopping acabava pagando bem, e aí foi quando a gente começou a receber o nosso primeiro salário, mas até então a gente estava somente crescendo o negócio ali, reinvestindo ali, sem que o propósito financeiro fosse em primeiro lugar. Não, o propósito que a gente tinha era fazer realmente uma coisa bem feita, fazer uma coisa exclusiva, fazer um trabalho ali que envolvesse uma criatividade e uma exclusividade que ninguém ainda tinha feito, né? Uma parte no social, né, que é o que vocês fazem. Sempre, cara. A gente tem além da gente patrocinar atletas, a gente faz um trabalho social de fato, né, uma distribuição de uma sopa, mas que eu nem falo muito isso porque parece que você faz para virar propaganda, você faz para aparecer. Então, a gente não faz para aparecer, a gente deixa isso em off. Faz de coração, né? A gente faz de coração, a gente faz como uma obrigação de cidadão que somos. Falar para motivar, para inspirar, para servir de exemplo, né, para as empresas chegarem e fazer na Horácio. A gente está aqui para inspirar as pessoas, para falar a verdade. E a verdade, ela tem sabor, a verdade, ela traz resultado. Né? É verdade. Porque é verdade. Exatamente. É porque é show. Pessoal, muito obrigado. Eu agradeço demais aqui por essa oportunidade de estar falando um pouco da história do Mahalo. Né? Às vezes a galera vê a coisa grande assim, não sabe de onde é que veio, não sabe de onde é que surgiu. Acho que foi só mais dois caras ali que tiveram a ideia, botaram a galera para trabalhar e tá colhendo os frutos, mas não, a gente teve a ideia, a gente trabalhou. Pra quem vê as lojas prontas, hein? Um dia só fui eu e o Rafael, eu no caixa, ele montando pouco, a gente na cozinha. Conforme a gente foi precisando de mais pessoas, a gente foi crescendo de cargo e essas pessoas suprindo esse cargo que a gente tinha anteriormente. Então, várias pessoas que cresceram no Mahalo com a gente, e isso é muito gratificante. E é isso, cara. Tamo junto. Falar em gratificante, isso né? Que a gente leva na vida, cara. Exatamente. Tá aqui, né? Quem não veio pra servir. Mahalo em havaiano serve, é gratidão, né, cara? Gratidão. É gratidão. Então, eu acho que não tinha nome melhor pra gente botar na nossa empresa do que gratidão. Gratidão, verdade. Tem tudo a ver. Galera, se inscreve no canal Beach Show, beleza? Galera, se inscreve no canal Beach Show, aciona o sininho, beleza? Pra gente estar perpetuando esse movimento, fortalecendo aí os esportes de ação, o surf, o bodyboard, o longboard, o kite, o wingfoil, o hidrofoil, enfim, tudo que envolve a cena radical
cearense, nordestina, brasileira e mundial. Então vamos deixar pra galera aquele Big Aloha, gratidão oceânica e Mahalo. 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 Tamo junto. Show é Beat Show, galera.